melhor ajudar do que ser ajudado. É com essa frase que a gente começa a abrir o jogo hoje. E não é uma frase minha, não, de forma alguma. É uma frase de um dos convidados hoje aqui no Abrindo o Jogo, para a gente poder falar sobre projetos sociais que usam o esporte como ferramenta para transformar vidas. A criação da ASAF, a ideia de se ter a ASAF, o caminho da ASAF, o legado que a ASAF está criando, isso tudo a gente vai falar a partir de agora aqui no Abrindo o Jogo, com dois convidados, que antes de mais nada eu preciso dizer que eu admiro e respeito muito como seres humanos, como pessoas de caráter e principalmente pessoas que estão construindo uma história além da profissão de cada um. Porque cada um tem a sua profissão. Um empresário, o outro fisioterapeuta, e se uniram para poder ajudar os outros. E é com esses dois caras que a gente vai bater um papo agora, meu amigo Stefan Gomes e Duane Lopes. Stefan, antes de mais nada, obrigado pela presença aqui no Abrindo o Jogo, nesse novo formato de podcast, né? Você já esteve outras vezes quando era um programa só esportivo, mas nesse formato de podcast é a primeira vez que você vem, para que a gente possa falar algo que vai além do esporte, que é o que você faz hoje na ZAF. É bem-vindo ao Abrindo o Jogo. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos os telespectadores, meu irmão Duane. Você abriu as portas, né, para o pessoal conhecer a Microsul Futsal na época. É um time adulto que a gente tinha, disputava competições, e hoje não é só um formato novo para você, mas também é um formato novo para mim, porque a Associação ASAF hoje virou um projeto social que você tem acompanhado o crescimento, graças a Deus. Duane, eu falei aqui agora, né? São duas pessoas que se uniram em prol do próximo, né? Realizando uma tarefa muito diferente da profissão de cada um. Stefan, empresário do ramo de informática, e você, um fisioterapeuta, que até tem a ver com esporte, mas a ZAF é uma outra história, né? Conta pra gente aqui como é que foi essa iniciativa de criar com o Stefan, o convite, imagino que partiu dele, do time. Como é que foi essa conversa inicial para o nascimento da ZAF? É bem-vindo ao Jogo. Primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de poder estar aqui, ainda mais com você aqui. Estava lá no início, como o Steph falou, começou pelo futebol, né, a gente querendo simplesmente montar, né, um time para poder representar Caratinga, disputando os torneios fora. E um belo dia, né, a gente vê que simplesmente por passar não era interessante. A gente precisava marcar algo na vida de pessoas. Que eram o quê? Crianças, adolescentes, idosos. E aí veio, né, que surgiu totalmente, através do Steph, dessa iniciativa de montar um projeto social, que é a SAF. Stefan, a SAF veio de uma vontade, de um desejo, né, inicial, de fazer para os filhos em casa. Né? Você tem quase um time de futsal em casa, tá faltando só um, tá, Mariana? Tem quase um time de futsal em casa, e aí eu imagino que queiram fazer um time para os meus meninos jogar. Né? E é bom deixar claro que os meninos do Stefan têm qualidade o suficiente para jogar em qualquer time, mas ele quis fazer um time para os meninos jogarem, aquela coisa de pai, aquela coisa toda, né? Mas aí o negócio foi crescendo e se tornou mais que um time, se tornou um projeto social. Quando foi que deu esse estalo de que, opa, é maior do que eu pensava? Bem, Rogério, o sonho de todo pai é ter um filho jogador de futebol, né? E o meu caso não é diferente. E aí eu montei o nosso time na época, só que começou ainda antes de eu querer que os meus filhos fossem jogadores. A gente começou no NIEC, o diretor Sebastião Pera deu oportunidade para mim e para o Duane começar a realizar o nosso sonho, que não era ter um time de futebol exatamente. Ali já começou um projeto social, que tinha muitos anos que NIEC não disputavam estudantil, não tinha qualidade de um time semiprofissional. É competitivo, né? Uma organização. Os meninos que chegavam descalços e a gente conseguiu calçar os meninos. A gente conseguiu uniformizar os meninos através de patrocinadores, amigos e colaboradores. E ali o NIEC foi tomando uma nova cara, foi tomando uma forma de organização.
e nós conseguimos chegar com eles até a final. Tinha muitos anos que o NIEC não chegava na final. E aí eu e o Duane falamos assim, Duane, vamos além disso? Agora nós já temos os meninos do NIEC, vamos montar um time de futebol? Vamos. Aí foi crescendo, a gente foi gerando essa expectativa e fomos vice-campeão lá em Divino. Depois que acabou de vir, a gente conseguiu ser campeão em vários outros lugares. Depois disso, eu virei pro Duane novamente e falei, Duane, só disputar não tá legal. Nós precisamos, de fato, marcar a vida dessas crianças. Hoje a gente tem crianças que não saem do celular. Hoje nós temos crianças que não saem das drogas. Hoje nós temos crianças que não fazem atividades físicas. Vamos montar um projeto social? Vamos. Vamos acabar com o nome Microsul, para parar de vincular Microsul Futsal com Microsul Informática, né? Porque a gente estava ganhando frequentemente, isso acaba chateando algumas pessoas, aí a gente amenizou o nome da Microsul Futsal e criamos a ASAF, juntamente com o Gross, lá do Iber. Que é um baita cara, né? Um excelente Que pessoa cara. espetacular. Sentei com o Gross e falei assim, Gross, meu sonho é ter um projeto social. O Gross, a primeira coisa que nós vamos criar vai ser o nome. Aí nós criamos o nome ASAF, que era a Associação Santo Antônio de Futebol e Esporte. E aí a gente ia pegar o campinho do Russo para a gente tomar conta. Já tinha conversado com o Russo, a gente ia abraçar a comunidade de Santo Antônio. Nessa época o Russo fechou a associação dele e eu ia levar a minha para lá. Acabou que não deu certo, mas eu já tinha gerado esse nome ASAF, ASAF, ASAF. Aí eu comecei, Rogério, mudar as letras iniciais. O que eu vou colocar no significado de ASAF? O que eu vou colocar no lugar de Santo Antônio? Santo Antônio. Fui mudando, falei assim, vou colocar Somos Amigos. Associação Somos Amigos do Futebol e Esporte. Aí, deu uma explosão e, graças a Deus, até hoje, Deus abençoe o ASAF. E o crescimento, ele tem acontecido de uma forma muito rápida, né, Duane? Porque, assim, bom, pelo menos para quem está de fora, parece rápido. Não sei quem está envolvido diretamente, talvez tenha de uma forma um pouco mais lenta, né? Mas esse crescimento, ele tem acontecido de uma forma, para quem está de fora, muito rápida. A que se deve isso? O que você acha que tem acontecido para que isso aconteça? Muita dedicação. Eu falo até que, sempre falo, deixo isso claro com esse tempo, a dedicação dele, como é total o projeto, ajudou e deu muito esse boom de forma mais acelerada, né? Você está falando aí de fora, apresenta que foi rápido. E foi realmente muito rápido. Até pela nossa perspectiva que a gente tinha, né, inicial, não ser tão rápido. E agradecer, né, já de antemão, todos os colaboradores, patrocinadores, pessoas que estão diretamente no projeto. Nós somos totalmente, né, gratos a essas pessoas, porque junto a eles, o projeto hoje pode se tornar realidade, né? E faz com que isso possa ser acelerado de uma forma, primeiramente, que a gente sempre coloca, né, Deus acima de tudo, né? Coloca ele na frente, decisões. E a dedicação, porque por trás dos bastidores, né, tem toda a documentação, né, toda a burocracia, e isso precisa de uma dedicação muito forte para poder que isso algo aconteça. Porque regulamentações têm que estar totalmente certinhas, todas as documentações. E alguém tem que dedicar acima disso. O Stefano, eu até falo com ele, dou os parabéns sempre para ele sobre isso, porque não é fácil. É uma questão que a gente precisa abordar, porque tem muita gente que pensa que, vou criar um projeto. E criar um projeto, você ter a iniciativa do projeto, nasce de um sonho, de um desejo pessoal. Só que até isso se transformar em realidade, e uma realidade palpável, aquelas que você vê realmente a transformação na vida dos outros, demanda um certo tempo. A gente falou que foi rápido, mas e requer também um certo amparo jurídico, obviamente, técnico, de quem sabe lidar com as documentações, mas a gente vai entrar numa outra questão aqui, que é aquele suporte familiar, porque eu sei que ambos têm suas famílias, têm suas profissões. No começo, como é que foi conciliar a ASAF, o sonho que nasceu em casa, mas que começou a deixar de ser um sonho de Stefan empresário? Ele passou a ser um sonho muito maior, né? E a gente já viu casos de que as famílias, às vezes, não compram um sonho do sonhador, vamos dizer assim, né?
Ou então tem aquele apoio de tapinha nas costas, vai lá, meu bem, mas é diferente do vai lá, meu bem, e vamos lá, meu bem. Como é que foi em casa, Stefano? Rogério, graças a Deus, eu tive uma boa estrutura familiar, né? A gente teve uma boa base, uma coluna, porque se não fosse a Mariana para me apoiar, para sonhar junto comigo, para às vezes puxar minha orelha bem cara, vai devagar, você está indo rápido demais. A Mariana até brinca que conversou com a minha mãe o seguinte: eu gosto do Stefa, gosto dos meninos. Se eu não aprender esporte, se eu não aprender a parte da associação, eu vou ficar sem eles, porque hoje 80% do meu tempo é na associação. Então, hoje, a Mariana tem um papel fundamental, não só como coordenadora de alguns projetos que eu tenho, não só como tesoureira da minha associação, não só como organizadora das nossas coisas, não só como minha esposa, mas se não fosse a Mariana, não teria azar. E hoje, eu já me sinto muito realizado, Rogério, porque eu plantei nos meus filhos aquilo que eu queria no âmbito de ajudar as pessoas. Meus filhos hoje são voluntários do projeto, o Ian e o Ícaro. Eles estão lá sempre ajudando os meninos, falando para meu pai, fulano precisa de um tênis. Ô pai, hoje eu dei um uniforme para os meninos. Então, assim, já gerei isso nele. O Iguinho, quando a gente está em casa, ajuda a gente a arrumar os lanches para a gente doar para as crianças. Ô pai, eu hoje vou colocar 2, 3 pães para cada menino. Então, assim, hoje a família toda está envolvida no projeto. Então, sem eles, eu tenho sim a nossa estrutura jurídica com o Jonathan, a nossa estrutura contábil, que é com o Marcos Mariano, mas se não tivesse uma estrutura familiar, eu não teria nada. É a primeira base, né, Luane? Assim, eu vejo sempre nos eventos a presença de seu pai, esposa, esse suporte, ele é muito necessário, porque a gente precisa entender que ninguém vence sozinho. E o primeiro apoio de qualquer empreendimento, de qualquer instituição de sucesso, ela precisa nascer dentro de casa. Se a Mariana estivesse brigando com você por conta da ZAF não sendo sua parceira, provavelmente você teria até desistido, porque entre a sua família e qualquer. E isso é natural, gente, isso é ser humano, é questão de proteção, instinto. Entre a sua família e qualquer outra coisa, a sua família tem em primeiro lugar. Isso é óbvio, né, Duane? Óbvio, muito, muito, muito. Família está acima, né? E demais coisas vêm por atrás. E essa união, muitas vezes, a família poder aceitar, igual eu vejo demais a família do Steph, em especial que a gente está falando da Mariana, ela tem essa sensibilidade, né? Que a mulher, ela consegue enxergar muito além do que o homem enxerga, né? E eu vi. E é uma sensibilidade fantástica. Eu sempre já falei até isso com ela. E isso faz com que consiga, né, colocar as coisas em ordem, né? Vamos botar assim. Porque muitas das vezes nós homens, né? A gente é mais explosivo, a gente é mais da execução, e aquele passe, né, que é o freio, né, o raciocínio, ver se está na hora, se tem o tempero, né? Correto. Para vem cá, puxa, vai ali. Isso é muito importante da mulher. E a família, né, colocando para o meu lado agora, né? Muitos sabem disso, né? Eu tenho filho meu mora longe, muitas das vezes eu não consigo, né, colocar isso em prol do balanço, por isso muitas vezes eu afasto um pouco, porque eu tenho que me ausentar, né, fazer a visita ao meu filho, ir, trazer, estar comigo, eu tenho que dedicar isso. E graças a Deus a gente consegue, né, esse balanço, porque a essência do projeto, ela faz com que a gente possa sentir mesmo, né, na pele, tamanha importância que é poder ajudar o próximo. E isso, muitas das vezes, nos cega em querer fazer outras coisas e focar mais no poder amparar as pessoas, ajudar a comunidade, somar, fazer aquilo algo. E eu que estou na área da saúde, então, eu vejo isso nitidamente, né? A satisfação. Porque o projeto não está ali só visando o lado da educação física, né? Educar o físico, levar a pessoa a fazer atividade. Mas também está no lado, né? Gerando saúde, gerando educação, a disciplina em casa. Isso é muito importante. Então, quando a gente recebe alguns testemunhos familiares, né? De pai, de mãe dos meninos, isso faz ficar mais completo para todos nós e nos dá o motivo de poder, sim,
para seguir em frente com o projeto. Isso é muito gratificante. Agora, como eu falei aqui, Stefano, ninguém consegue nada sozinho. Esse primeiro apoio veio da família, como veio no seu caso, no caso do Duane também. Mas um projeto grande como a ZAF está se tornando a cada dia, se torna cada vez mais complicado de fazer com que ele se mantenha de pé, por mais sólida que tenha sido essa base inicial. Você, para chegar ao ponto de ter a documentação está toda certinha, a contabilidade está toda certinha, teve o auxílio e a orientação do Grossi, que eu acho que foi super importante, mas o Grossi não pôde ficar no projeto, porque ele tem um projeto dele, a ADIM, e que também demanda muito do tempo dele, que é um militar e também tem a sua função. Depois desse passo inicial do Grossi, dessa mudança de escolher o nome e tudo mais, vamos partir para a parte burocrática agora. O que foi preciso fazer primeiro para que a ZAF tivesse condições de obter recursos? O que foi feito primeiro? Na realidade, a primeira coisa que eu tive que fazer é filtrar meu tempo, né? Tempo família, tempo loja. E de vez em quando, 2 horas da manhã, eu estava mandando mensagem pro Duane que eu estava no YouTube aprendendo como que mexia com a Aí você é minha associação. amizade, né? 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, a gente não era Duane. 2, 3 horas da manhã, acordava, Rogério, para estudar sobre associação, como que deveria ser, como que deveria. Então, assim, antes de eu entrar de cabeça na ZAF, eu precisei entender aonde que Aprender estava como funciona uma associação. Exatamente. Depois que eu aprendi o que era associação, o contador até brinca que quando eu cheguei para montar a associação, ele achou assim, só mais um que vai abrir a associação e vai fechar, porque sabe da burocracia que era. De vez em quando ele fala assim, você me surpreendeu demais. Eu tenho orgulho de ser seu contador, porque eu achei que você ia fechar. Quando eu vi você fazendo isso, brigando por cada daquilo, correndo atrás disso, fazendo parceria, organizando isso, eu vi assim, o projeto vai crescer mais ainda. Vai vingar. Vai vingar. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi aprender. Depois eu quis fazer a parceria, que hoje eu me considero o melhor de Minas Gerais. Fiz uma parceria com o Josias, que é um dos nossos braços direitos. Josias desenhou o projeto que eu tinha na cabeça e a gente colocou esse projeto via Ministério do Esporte. Depois que ele colocou esse projeto via Ministério do Esporte, eu comecei a sonhar além disso. Não quero mais ficar pedindo patrocínio, não quero ficar batendo em porta em porta. Eu sei que para o patrocinador é chato ficar tirando da gaveta. Aí eu comecei a criar uma forma da gente ganhar esse recurso para ajudar as crianças e novamente os idosos. A gente começou a criar esse projeto que abatia na lei do incentivo ao esporte. O empresário podia doar para a gente e abatia o imposto de renda dele. Então ficou fantástico. Então aí começou o pontapé e a parceria de fato da ZAF. Porque por mais boa vontade que se tenha, por mais boa intenção, né, o objetivo é super nobre, o mundo precisa, a mola propulsora do mundo, a boa vontade, o caráter, tudo, mas o combustível para fazer a engrenagem rodar continua sendo dinheiro, continua sendo financeiro. E assim, um fato muito marcante para mim, para o Duane, é que a gente começou no Limoeiro, no polo esportivo, à noite, há uns 2 anos atrás, eu ainda tenho essa turma, que é o polo esportivo está fechado, a gente levou para o medalha de ouro do nosso amigo Munir, nós tínhamos 40 crianças. Hoje eu tenho 350 crianças cadastradas e 150 idosos. Não me pergunte como, mas todos hoje têm uniforme, tênis, alguns têm cesta básica, outros a gente tem consultas cardiológicas, outros têm fisioterapia por um ano, outros têm oftalmologista, então outros têm vários acompanhamentos psicólogos. Temos a Valesca, psicóloga, nós temos a Jaqueline, nutricionista, para ajudar os idosos e as crianças. Nós fizemos outro dia, Rogério, um trabalho sobre obesidade, meninos muito novos, só ficam no celular, meninos novos com obesidade. A gente tem visto isso na televisão, na prática, na nossa frente, a gente não via isso. Então, assim, o projeto hoje tomou uma proporção que eu e o Duane não estávamos preparados, só preparar para 40 crianças. Né? Então, assim, explodiu o projeto das E agora o curioso que a gente está falando aqui há
mais de 20 minutos, sobre o projeto da ASAF, e a gente praticamente não tocou na questão esportiva. A gente está falando da parte social, do impacto que tem na vida das pessoas, e por isso que eu fiz questão de começar abrindo o jogo com aquela frase que eu aprendi com você: é melhor ajudar do que ser ajudado. E quando a gente coloca isso em prática, a gente vê que as coisas começam a acontecer. A partir do momento que a ASAF ganhou essa personalidade jurídica, que fez com que a ASAF tivesse a condição de pleitear, né, as leis de incentivo, emenda parlamentar, uma série de situações, aí o projeto começou a ganhar corpo e credibilidade também. Porque a gente precisa. Hoje, quando você coloca lá um banner com as pessoas, as empresas que apoiam a ASAF, né? Você coloca a Copasa, você coloca Semig, você coloca Cicobi, Nato Peixe, Peixe, GHG, Léo você, Donadinho. você coloca gente graúda, gente grande, né? E essa gente não apoia aquilo que não é sério. Essas empresas, essas instituições não vão arriscar vincular o nome delas a uma instituição que não seja bem organizada, que não seja séria, né? Até pelo momento em que a gente vive. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um reflexo lá na frente, né, Duane? Tipo assim, aquele empresário que vê a CEMIG apoiando, o símbolo do Ministério dos Esportes, cara, opa, ali eu posso. Você acha que falta um pouco de projeto com essa cara aqui, não só na nossa região, como em Minas Gerais? O Stefão falou agora há pouco do Josias. Você acha que falta um pouco mais de projetos com isso que a ASAF tem feito? Falta muito, né? Quando se traz um parceiro, né, de grande impacto, ele pensa muito no lado social, né? E a nossa região realmente está escassa. Está precisando muito, igual o Esther falou. Nossa ideia era inicial de quê? De 40 crianças, 50 crianças. E hoje está nos 360 crianças. E vou te falar mais. É porque é muita organização. Porque senão já tinha atingido os 1.000 crianças já. Porque a nossa região é muito grande. É muita gente precisando. A demanda é muito maior do que a oferta de projeto. É muito maior do que a oferta. Então precisava sim de vários projetos aqui, com essa cara, com essa roupagem, com essa necessidade de poder ter servido. Porque isso é uma das coisas que a gente prisa muito, né? Tem a prioridade ali, porque a gente tem que estar com a ideia de servir. Porque se você pensar de outra forma, começa a dar errado. E a servidão, muitas das vezes, gera, isso aí é nítido, a renúncia. E a renúncia para dedicar toda a situação do projeto. E saber que aquilo ali não é só apenas um dia, é todo dia, nem que você tira um pouquinho. Não é fácil. E eu acho que muitas das vezes alguns projetos começam, não vão à frente, é por causa dessa renúncia que não é fácil. Eu vejo que a dedicação, né, a situação de poder correr atrás, de muitas das vezes renunciar aquele desejo de sair, fazer algo para poder dedicar ao projeto, é algo que tem que ser prioridade. E a questão do propósito do projeto também, eu acho que ela interfere diretamente no sucesso do projeto. Por quê? Seu propósito de projeto, ele começou com a visão residencial de casa, de dentro da sua família, e ele foi se expandindo. Mas em momento algum, e eu fico muito à vontade para poder falar isso, porque já estou te conhecendo há algum tempo, já te conheço há algum tempo, em momento algum, não nasceu um projeto com um viés político. Eu quero ser candidato a isso, eu estou fazendo o projeto porque eu estou visando o apoio do deputado para que eu venha vereador. A gente precisa entender que isso pode acontecer de uma forma natural a partir de um trabalho feito, de um trabalho já comprovadamente
feito para a sociedade. Mas nunca foi o objetivo, tenho certeza absoluta, quando você estava lá 2 horas da manhã, estudando como é que se faz uma associação, como é que funciona, em nenhum momento você está pensando assim, como isso aqui eu vou conseguir, se eu for candidato à próxima eleição. Em momento algum você pensou nisso. Você acha que isso também é um diferencial para que o projeto tenha angariado tantos apoios assim, Stefano? Sabe, Rogério, nós estamos numa sociedade que ela reflete muito política, né? Em qual âmbito? Todo mundo faz alguma coisa interessada em outra. A gente brinca que pode ter política, pode ter politicagem, né? Aliás, deve ter política, né? É Tem que ter necessário. política, até porque, assim, a ASAF hoje recebe emenda impositiva dos vereadores, e eu já deixei bem claro que, se quiser ajudar a ASAF pelo que a ASAF tem feito, eu recebo maravilha. Agora, se estiver me doando para as crianças, para fazer politicagem na associação, eu não aceito. É opção minha, né? Então, assim, eu nunca quis, nem quero e nem pretendo tão cedo ser vereador ou político. Não é a minha função. Minha função é ser o presidente da ASAF e organizar a ASAF, que está dando muito certo, por sinal. Mas a gente precisa da política com a gente, caminhar junto. Hoje eu tenho uma parceria muito boa, tenho as portas abertas para a Prefeitura de Caratinga, com o doutor Giovanni, juntamente com o Lucas, graças a Deus com o advogado Lucas, com a Baese do convênio, são pessoas que ajudam a ASAF, porque viu o tamanho do projeto da ASAF. Hoje nós temos vários vereadores que ajudam a gente, como o Ebin, o Angola, a Jéssica, o Cordeiro, a Zelinha, o Careca. Eles entenderam a importância da ASAF, então eu não quero politicagem dentro da minha associação. E a gente precisa entender que a partir do momento que se o Stefano se colocar como candidato a partir de uma eleição futura, esses apoios também, obviamente, vão se afastar, porque você passa a ser um concorrente deles, né? E quando você fala que não quer a politicagem, a gente compreende perfeitamente. A política é necessária, a politicagem não. Mas o vereador, o deputado, obviamente, ele faz o bem para a sociedade, para a comunidade, ele está olhando o ASAF, está olhando o trabalho, mas a gente também não pode ser inocente de imaginar que hoje a ASAF é uma vitrine, né? É uma vitrine positiva, né? É uma vitrine positiva para qualquer um que quer se lançar à vida pública. A partir do momento que você tem lá, você acabou de falar isso, 500 pessoas impactadas diretamente, diariamente pela ASAF. Estou falando 500 pessoas, entre idosos e crianças. Mas essas 500 pessoas você multiplica por 4, 5, que são as famílias. Certo? Sim. Então, nenhum político, não existe almoço grátis. Claro. Por mais que o cara não vá fazer politicagem, ele entende que ter a imagem dele vinculada a um projeto sério, um projeto que está impactando a vida de pessoas, politicamente é bom para ele, é importante para ele. Eu acho que eu estive na loja um dia tomando café com você e te perguntei: você está preparado, não para ser candidato, mas você está preparado para poder saber lidar com esse tipo de crítica a partir do momento que a gente tiver aí uma efervescência maior política, principalmente regional, local? Você está preparado? Você falou aí de vários vereadores de vários segmentos, né? Você está preparado para poder lidar com isso no dia a dia? Ou a Mariana vai servir de freio, pessoal, cala a boca, não fala, não xinga agora. Como é que você está preparado para isso? Bem, Rogério, você me deixou muito claro com o Ivone, com a Mariana e com todo mundo que me conhece. Sou muito transparente naquilo que eu falo e muito verdadeiro naquilo que penso e não tenho. Eu tenho dificuldade. O que eu penso, eu falo. O que eu falo, depois eu resolvo, né? Mas, politicamente falando, eu não tenho interesse nenhum. E qualquer pessoa hoje, eu já deixei bem claro. Se a política ajudar a ASAF, Rogério, isso é uma coisa muito séria que eu vou falar aqui, muito. Não é arrogância da minha parte. Se a política ajudar a ASAF, vai ter ASAF. Se não ajudar, vai ter ASAF do mesmo jeito. Até porque a ASAF começou, ela cresceu com o apoio de muita gente. Sim. Mas a ASAF, e é importante todo incentivo, toda emenda impositiva, ela é super importante. Não é para o Stefan, é importante para o projeto, que é muito maior do que o Stefan. A gente costuma dizer o seguinte: a ASAF ela ficou maior do que o Stefan. E aí entra uma coisinha que todo mundo tem, né, Eduardo? Alguns num grau exagerado, outros menor, se chama vaidade.
né? Vaidade todo mundo tem, gente. Vaidade todo mundo tem. Alguns têm uma vaidade maior do que esse estúdio aqui, outros têm uma vaidade pequenininha, mas todo mundo tem em algum grau, né? É, Hoje você tem consciência de que a Zafra se tornou maior do que o Stefan. Eu chorei bastante essa semana que eu estava viajando com a minha família. Tá chorando, filho? Tô chorando. Eu tô emocionado, tô emotivo. Tá bom, isso é bom, isso é bom. Por que que eu tô emocionado, Anny? Porque eu estava viajando e eu deixei minha equipe aqui e o projeto continua do mesmo jeito. Ou seja, não precisa do Stefan mais. A engrenagem, o Stefan foi só o piloto, Mas essa é a verdadeira liderança, né, do ano. né? É o cara que, tipo assim, tem que funcionar sem mim. Isso aí. Né? Fiquei muito Não feliz com pode isso. funcionar só comigo. Mas aí a questão é da vaidade. É se desprender da vaidade. Porque tem pessoas que fazem algo para funcionar só com ele. Tem que funcionar só comigo. Né? E é por isso que eu te perguntei a questão da vaidade. Eu fiquei muito feliz porque eu estava lá, na hora que eu vi, eu falei assim, vai, o pessoal tá precisando de mim, não, aumentou, foi a turma, sem eu não vou continuar mais não, velho. Vou voltar Não longe. vou voltar não, vou ficar morando aqui, mas fiquei muito feliz, porque é o que você falou, o medo da gente viajar e não dar certo o projeto, porque a gente não está aqui, mas até nisso eu fui muito seletivo na minha comissão técnica, nos meus professores. Hoje a gente tem o Robson Cirilo, dispensa comentário. O Hudson, pelo amor de Deus, é o meu braço direito, o Hudson. Eu passei cada coisa que eu queria e eles conseguiram executar sem eu, sem o Luan, que também estava viajando, e o projeto continuou. A gente posta, todos os dias a gente posta, de manhã, de tarde, de noite a gente posta tudo que a gente está fazendo. Então, assim, estou muito feliz. Hoje a ZAF, de fato, não depende do Stefan para o quantitativo de gente. Hoje a ZAF depende do Stefan na parte burocrática, arrumar recurso Institucional. É a cara institucional, da ZAF. apresentar, ir para o marketing, né? Algumas pessoas ainda não conhecem a ZAF, a gente responder pelo telefone. Hoje eu estou mais marqueteiro do que estar lá trabalhando, porque eles fazem de fato o trabalho, o serviço. A gente teve uma parceria muito boa no início do ano. Quando você perguntou de onde começou, na assistência social. Porque eu pensei o seguinte, como que eu tenho um projeto social e não sou parceiro, não conheço, não sei o que que é. Então, fiz uma parceria muito bacana na assistência social com o nosso secretário Manuel Dornelas, que foi muito recíproco com nós, deixou a gente apresentar a ZAF, a gente ficou um bom tempo. Eu conheci o CRAS, conheci o que é assistente social, eu conheci o que são psicólogos, menino, interagir ali. Depois, como tudo na vida é um ciclo, tem o meu ciclo de iniciar e tem o meu ciclo de terminar. Sim. Terminamos o ciclo, mas continuamos no CRAS, atendendo as crianças do CRAS, particularmente, que eu falo, eles indo através da ZAF, e depois disso fizemos a parceria com os idosos, fizemos a parceria hoje com o Cristo em Ação, com a nossa amiga Shirley, juntamente com o Rodrigo e a Catiúça, e agora nós estamos iniciando a parte de semana que vem, uma parceria muito bacana com Sombra e Água Fresca, com a Patrícia. Então, assim, são projetos e parcerias que fez a ZAF decolar também, sabe, Rogério? É o que você falou, ninguém consegue nada sozinho. Então, Ninguém consegue nada graças sozinho. a eles. Mas até agora a gente falou só de coisa boa, né? Só das coisas super positivas, né? Do que deu certo, do que está dando certo, da perspectiva. E sobre o futuro das ZAF, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas agora a gente precisa falar de algo que muita gente não sabe lidar com, que são as críticas, que são aquelas pessoas que tentam puxar para trás, aquelas pessoas que se aproximam com um objetivo e quando percebem que não vão ter nenhum tipo de ganho pessoal, acabam ou puxando para trás ou tentando fazer com que a imagem seja arranhada. Eu tenho certeza absoluta que ninguém gosta de receber crítica. A pessoa que fala assim, não, todo mundo se importa com crítica. A questão é que algumas pessoas sabem lidar com a crítica e outras não conseguem lidar com a crítica, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu nasci sendo criticado. Eu nasci sendo criticado.
Enquanto a maioria dos meninos nasce, o pessoal fala assim, que bonitinho, eu nasci, não que me feio. Então, assim, então a gente, eu nasci sendo criticado. Então, assim, eu consigo lidar com a crítica, não gosto, mas eu consigo lidar com a crítica de uma forma com que ela não afete o meu trabalho e o meu rendimento. Que tipo de crítica você já enfrentou? Por que o dono está mexendo com isso? Cara, profissional, é fisioterapeuta, está querendo aparecer, tá levando algum dinheiro por fora, aposto que está ganhando dinheiro lá, que negócio do Bolsa Atleta aí, tá recebendo por fora. Você recebeu esse tipo de crítica como? Essas críticas aí é constante, né? Tudo que você às vezes vai adquirir fora ou externamente, você está tirando da associação, é a verba que vem, você está comprando isso, fazendo isso. Você trocou de carro lá, tá levando dinheiro da associação. Moto, né? Comprou aquela moto ali, metade era azar que pagou, tá? Sempre assim. Oh, meu Deus do céu. E aí você recebia lá atrás, isso é Bolsa Atleta. Bolsa Atleta. Empresário não precisa receber. Empresário Bolsa Atleta. Não. Isso aí, igual, a gente tem que entender que a crítica é muito importante. Ela faz com que você também gere uma reflexão, né? O segredo é a forma que você absorve, né, essas críticas. Porque se a gente, nós que estamos de frente de um projeto social, não tiver fator psicológico equilibrado para poder discernir e separar essas críticas, saber o que é uma crítica construtiva e o que é uma crítica destrutiva, agir na hora certa com as emoções e agir na hora certa com as razões. Fica difícil, você não tem como administrar nada, não tem como você intervir com nada, e muito menos colocar assim as pedras no lugar certo. E isso, muitas das vezes, a gente ficava assim, chateado, né? Não a gente pensava 10 vezes, né, antes de poder retrucar ou falar algo. Às vezes a gente não tem que reagir a todas as muitas das críticas. vezes você silencia, que é a maior que é uma resposta. Que é a maior resposta, deixa por si mesmo um tempo falar e dar a resposta. Então, tudo tem a hora certa. E quando a gente falou lá atrás, o Stefano, que é um cara bem impulsivo, né? Do jeito que veio tomar lá da cá, né? Muitas das vezes a Mariana entrava nesse suporte. É o freio que a gente falou, né? E ela, opa, peraí, segura. E muitas das vezes ela vinha, segura aquilo ali, peraí, dosa um bocado. Respira, deixa que o tempo vai mostrar. Isso é muito importante. O Stefano é o famoso sanguíneo. É isso. Agora, meu amigo sanguíneo, como é que você consegue... hoje você está mais emotivo, está mais tranquilo. Eu Te Amo do Iguinho faz você chorar, eu sei. Né? Mas como é que foi lidar com essas críticas no começo? Né? Porque a gente sabe que, infelizmente, acontece mesmo. Pessoas que, de repente, montaram uma associação ou criaram um projeto, benefício próprio existe, sim. Ninguém está falando aqui que não existe. A gente não está no mundo da Alice, País das Maravilhas, não. Existe, sim. Basta a gente ir aí os políticos, em alguma casta de político, empresário, a gente sabe que existe. A sociedade é formada de gente boa e gente ruim. A gente sabe, toda profissão tem. Né? Mas como é que você lidou com isso no começo? Né? Hoje está lidando um pouco melhor, depois, porque a porrada também macia, gente, né? Macia longo, né? Bife de pensão não é carne de primeira, não é de terceira. Fica macio pelas porradas que toma. O Ian, meu filho, falou, pai, vai lá amanhã e cria uma polêmica. Você está muito calado, tem muito tempo que você não faz uma polêmica. Você está passando mal? Eu falo, não, eu passei dessa fase. Mas de vez em quando eu dou minhas marteladinhas, né? Mas é o seguinte, Rogério, eu aprendi um negócio. Ninguém gosta de crítica, porque na hora da gente fazer o projeto, ninguém oferece ajuda, ninguém vem para ajudar, ninguém sabe nada e depois quer criticar. Mas eu aprendi que com a crítica, quanto mais eu sou criticado, mais me motiva. Eu gosto que me critica, porque quanto mais me critica, mais eu trabalho. Me criticou de um jeito, eu fui lá e montei 2 projetos. Me criticou de um jeito, eu fiz 5 parcerias. Me criticou de um jeito, eu consegui 7 emendas para a ZAF. Me criticou de um jeito, eu fui lá e fiz uma parceria com o deputado Celinda Citrocel. Me criticou, eu fui lá e consegui mais coisas. Eu fui lá e consegui um carro. Fui lá e consegui um lote.
Então, quanto mais me Então continua critica, criticando eu hoje. prefiro que me critica. Porque se não me criticar, Você fica eu parado. fico neutro, eu fico assim, na linha, a onda, ficando na linha de conforto. Quando me criticou, eu falei, beleza. Aí, Stefan, vai ter o projeto só aqui? Aí eu falei, tá me criticando porque o projeto só tá no Muni? Fui lá e fechei a parceria com o Serginho Destino. Vai ter aqui também agora no Esplanada. Então, assim, eu gosto que me critica, porque isso vai dando combustível para a gente fazer o melhor para a associação. É para aparecer para os outros? Não, é para Mas isso mostrar. é de característica. É para mostrar que a gente sabe fazer. A gente não precisa pegar um dinheiro que não é nosso, porque essas emendas aqui, né? Não é da Microsul Informática e nem do Duane Fisioterapia. E nem o Bolsa Atleta era não, tá, E gente? nem é. Não, o Bolsa Atleta empresário. Esse dinheiro é para as crianças. Esse dinheiro é para os idosos. Esse dinheiro é para a gente colocar material esportivo com qualidade, entendeu? Então, esse combustível de crítica. E outro também, Rogério. Hoje, quem critica a gente ou queria estar no lugar da gente, O que acontece muito. ou queria estar com a gente. É que a famosa expressão panela. Panela só é ruim para quem está de fora. Porque todo mundo queria estar na panela, todo mundo queria estar na associação, todo mundo queria uma boquinha. Gente, todo mundo recebe salário na ASAF, menos o Stefan. Então não adianta querer chegar, morder, que eu não vou deixar de passar para mim, que eu não tiro para mim, melhorar para as outras pessoas que merecem de fato, para colocar qualquer tipo de pessoa. Então, assim, não ligo com crítica. Quanto mais me critica, mais eu gosto. Aprendi assim. Uma das coisas que eu aprendi em relação à crítica, e como eu falei aqui, né? O sujeito que nasce na favela, preto, pobre, filho de mãe solteira, a crítica para ele já nasce com o sobrenome crítica. Então, para mim, é a coisa mais fácil de absorver. Também não gosto de receber crítica. Mas duas coisas que eu aprendi muito a lidar com a crítica. Primeiramente, é o que o Doni disse. É fazer uma reflexão em cima daquela crítica que foi feita. Né? A gente não deve tapar os ouvidos para a crítica, não. A gente deve filtrá-las. Então, fazer uma reflexão. E o segundo ponto super importante é saber a origem da crítica. Porque tem pessoas que, quando te criticam, é que você está certo. Se a pessoa está te criticando, dependendo da origem da crítica, da boca que saiu a crítica, continua porque está certo. Você já fica até esperança. Inclusive, se essa pessoa te elogiar, aí tem um problema. Aí é o problema. Então, assim, dependendo da pessoa, da origem, a crítica é bacana. Né? Eu já recebi crítica. E outra coisa, a maioria das pessoas que fazem crítica de maneira negativa, se você olhar para a história delas, elas nunca construíram nada. Elas nunca construíram nada. Então, quando alguém fala com você, fala assim, mas criou a associação para benefício próprio. Aí você vai ver a história da pessoa, ela não criou nada. O Rogério, não sei o quê, tudo. Aí você vai ver a história da pessoa, não tem história nenhuma. Então, aí em branco, né, Rogério? Você não pode dar um poder para a pessoa que não tem. Né? Então, é por isso que, na maioria das vezes, eu não rebato, eu não confronto, na maioria das vezes, a não ser que entra naquela questão familiar, que aí eu já saio da questão. Porque tem algumas críticas que são tão trouxas, que você fala assim, cara, tá te perseguindo. É mais ou menos assim, se o Stefano é uma pessoa que não gosta de você, o Stefano está ajudando 500 pessoas. Mas era para ajudar 1000, né? Mas você não está ajudando nenhuma. Você está cobrando o cara de 1000, não está ajudando nenhuma. Muito pelo contrário, você está prejudicando ainda os outros. Tem 499 uniformizados, um que não está uniformizado é lá, que é lá, só tem que... Exatamente. O Stefano, rapaz, está dando lanche para os meninos lá, pão com mortadela, pão com presunto. Também tinha que dar picanha. Então, assim, a gente precisa filtrar as críticas, né? E eu acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente para poder aprender com elas. Se eu não tivesse aprendido com elas, eu não estaria aqui onde eu estou. 30 anos de carreira esse ano. O começo foi lá em 1996, na equipe de esporte da Rádio Caratinga AM, que infelizmente não existe mais, e no Jornal de Caratinga. Hoje, depois desse tempo todo, 23 anos de Rádio Cidade, 18 de Diário de Caratinga e 18 de Super Canal. Ninguém engana tanta gente por tanto tempo.
né? Você consegue enganar 1 ano, 6 meses, mas ninguém engana tanta gente por tanto tempo. Então, é a mesma coisa vocês. A Azaf está com 2 anos desse sucesso estrondoso, mas a Azaf veio muito, muito antes. Então, deixando as críticas de lado, a pergunta agora é: onde você imagina que a Azaf vai estar daqui a 10 anos? Rogério. Quando a Azaf fizer 10 anos, né? Onde você imagina que a Azaf vai estar? Porque, cara, já está num patamar muito alto, né? Onde você imagina que a Azaf vai estar daqui a 10 anos? Pela minha convicção, Rogério, ninguém monta um projeto para dar errado. Todo mundo monta uma loja para dar certo, um projeto para dar certo, né? Ninguém monta um projeto para dar errado. Não. Mas daqui 10 anos, pelo o gás que a gente ainda tem, eu, Duane, juntamente com a nossa comissão, diretoria, membros, conselheiro, etc., eu creio sim que a gente vai ter o nosso sonho, que é a nossa sede, nossa Arena Azaf, a gente construir um ginásio para a gente deixar o legado de fato, não estrutural, mas um legado que vai marcar a vida de crianças, jovens, adolescentes, idosos. A gente está criando um podcast, Ideias Boas é para ser copiada, parecido com o seu, para a gente trazer paz, o que a Azaf mudou na vida da criança, da família. Parabéns. A gente está criando esse podcast para falar, igual o Duane falou, que nós temos muito documentário de idosos que estavam com depressão, não saía de casa. Hoje ele não perde a segunda e nem a quinta, porque a gente dá atenção que eles necessitam. Isso é transformar a vida, né, Sérgio? A gente quer fazer esse podcast porque tem várias crianças que saíram das drogas, várias crianças que estão fora do celular naquele momento porque ama a Azaf. Sem a Azaf hoje na vida. Hoje é mais importante a Azaf na vida deles do que na minha. Transformou a vida deles, como transforma de quem está lá, como transforma a minha e da nossa comissão técnica. Então, os nossos planos futuros são o nosso micro-ônibus, que a gente já está negociando para adquirir, que vai ser padrão Zipa, busca as crianças, traz a criança, treina e leva as crianças embora, cada hora em um bairro. Esse é um sonho que eu tenho, juntamente com o sonho de ter o nosso ginásio, juntamente com o sonho da gente concretizar a Azaf mesmo. Saber quem que é a Azaf, saber o que representa a Azaf. Como qualquer ramo de empresa, tem muita gente que ainda não conhece a Azaf. Eu quero que quando a pessoa fala assim, preciso levar meu filho para um projeto social, ele lembrou da Azaf. Esse é o sonho que eu tenho. E se Deus quiser, daqui 10 anos, eu quero estar sentado, o meu filho presidente, ou a Mariana presidente, e eu falar assim, eu ajudei a construir isso aqui. É esse caminho, Duane? É esse caminho. Esse caminho já está tomando essa certa proporção mesmo. Eu vejo que a gente está falando com relação à nossa região, né? Mas tem uma grande chance de poder sair um pouco do lado regional nosso, expandir até mais. Porque do jeito que está tomando a proporção, né, do projeto, é algo que a gente está vendo um pouco mais amplo nisso. Mas, como a gente tem que construir de pouco a pouco, né, pezinho no chão, né, e peça por peça, com oportunidades que aparecem, a gente vai lá e faz. Então a gente tem que pensar embaixo. E assim está acontecendo, né? Porque o lado social, né, do projeto, ele está gerando também emprego para a sociedade. Ele está gerando funcionalidade para muitos que já não imaginavam que poderia ser útil de ter na sociedade. Está incluindo o lado social, o lado saúde, o lado, né, como você falou, de vários testemunhos dos pais, das crianças, né? Porque quando a gente montou esse projeto, a ideia inicial era mexer só com os adolescentes, as crianças lá do inicial, né? E surgiu logo depois os idosos. Olha para você ver, as outras extremidades, né? Porque, querendo ou não, você está entrando para a sociedade e o idoso já está saindo. Exatamente. E aí ele fica um pouco perdido. E automaticamente... Ambos ficam perdidos, né? Quem está entrando e quem está saindo. E aí o que entrou a SAF foi justamente essa inclusão. Posta, peraí, não.
É você estar totalmente engajado na sociedade, você é muito importante. Você é uma pessoa útil aqui para nós, tanto do lado social, do lado também emocional, do lado familiar, do lado educativo, né? As crianças se preparando elas para entrar no mercado de trabalho, que é outro fator que também a SAF já está começando, né? Entrar, que é o lado educacional, onde vai ter aulas para as crianças. Então a gente já está saindo um pouco do esporte e já está começando a abranger o lado educacional. Isso é muito importante, né? Inclusive, a gente já está começando a ver isso, onde vai ter também uma equipe multidisciplinar, vai ter, já tem, né? Um psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, um pilates para eles. É uma estrutura que a gente já está estudando essa possibilidade e é algo que está para ser realizado. E a gente está vendo que está tomando uma proporção, e graças a Deus, porque aquilo que eu aprendi lá atrás, eu até aprendi isso com meu pai, ele sempre falou isso para mim, você tem que preocupar no início. Se você começar certo, você vai terminar certo. Então, a base inicial é muito importante, porque assim você começa também fazer com que algo igual aconteceu. Porque o Stephen, ao olhar, quando ele tirou as férias dele, olhou para trás, viu, peraí, opa, o negócio está funcionando sem eu. Porque começou da forma certa, a base inicial. Porque senão a coisa vai andar. Desanda e em vez de andar. Aí a situação fica complicada. E graças a Deus o projeto está tomando uma certa proporção, de uma forma, né, que a gente nem esperava pelo curto prazo, Sim. mas já esperava que poderia isso acontecer mais a longo prazo. A impressão de quem está de fora é que foi muito rápido, né? E pegando um gancho numa palavra que você falou aí agora há pouco sobre inclusão, uma das coisas que eu sinto falta em vários projetos aqui na nossa região, eu tenho falado isso já há algum tempo, a questão da inclusão, quando você pega aquela criança em vulnerabilidade, ou aquele idoso, que é onde a família talvez não dá muita atenção, você está incluindo. Mas a gente precisa começar a voltar a atenção para, além da inclusão, a convivência. Porque quando você inclui no mesmo ambiente pessoas com educação diferente, com cultura diferente, com religião diferente, com forma diferente de pensar, você pode começar a criar. Você teve a inclusão, que é o principal objetivo, e a convivência ela começa a se tornar um pouco complicada. Por que eu estou dizendo isso? Lamentavelmente, a gente teve mais um caso de racismo agora no futebol aí, com o Vini Júnior, que é a vítima preferida das pessoas que cometem racismo. O que acontece com o Vini Júnior e com outros jogadores pretos não acontece? Real Madrid com outros pretos não. Porque normalmente o racista, ele quer cometer o ato de racismo e ele não quer que a vítima reaja. Então, aquele negro, aquele preto que é ofendido, que é atacado, que se encolhe, para o racista está ótimo, porque ele não vai reagir. Quando o Vini Júnior, só acontece com ele porque ele reage ao racismo. Então, por isso que ele continua sendo a principal vítima, porque ele é o único que reage. Aqueles que não reagem, aceitam e, lamentavelmente, o que dá para perceber é que é uma questão de formação. O jogador que cometeu racismo no Bahia agora é um cara de 20 anos. O cara está começando a vida, o cara com 20 anos. E a gente precisa incluir na nossa formação a inclusão e a convivência. Talvez a ASAF não tenha pensado nisso ainda, nessa questão de uma palestra, nessa questão de convocar pais, familiares, crianças, e mostrar para eles que o que era tolerado lá atrás, da mesma forma que a gente fala aqui, você ensina os seus filhos hoje a tratar bem uma mulher, né? Porque você tem filhos, eles vão ter namoradas, tudo mais, então você ensina os seus filhos a tratar bem uma mulher, a não cometer feminicídio, a não agredir uma mulher, né? Só que poucas pessoas estão tendo a preocupação de ensinar os filhos a não ter racismo. E é algo que eu começo a perceber que falta na nossa formação inicial também. Porque vocês não estão formando atletas para a seleção brasileira Olimpíadas, vocês estão formando cidadãos.
e não custa tentar fazer esse trabalho também. É apenas uma observação, não é uma crítica, como muitas pessoas costumam fazer, é apenas uma observação. E para finalizar, eu queria que você falasse do papel, você já até falou sobre isso aqui, da importância do papel do Josias em relação à formação inicial das AF. Voltando só ao ganchilinho, a gente tem sim um calendário nosso, as intervenções a gente não chama de palestra, a gente chama de intervenções, que é a psicóloga, juntamente com a assistente social, que tem o cronograma de fazer as palestras. E Bacana. tem sim palestras sobre racismo, consciência negra. Show de bola. Agora nós estamos incluindo, eu até postei que a gente vai ter capoeira, vai ter taekwondo, vai ter Multicultural, né? multicultural, né? A gente brinca que o principal racismo é a consciência de quem não sabe agradar as pessoas. Pode ser racismo de cor de pele ou ser racismo de uma outra cultura diferente da dele. A gente tem que A entender discriminação. né? Tem racismo de preto e tem racismo de branco, tem racismo de classe social e tem racismo de tudo. Mas a gente, falando da consciência negra, eu quero sim, porque eu sou filho de negro também, gosto, e tem muita gente que está me cobrando a gente ter capoeira na nossa associação, e é o próximo passo nosso. Sobre Josias, Josias é o cara mais ético, profissional e de caráter ímpar que eu conheço. Conheci Josias através do Cleitinho da Quality Fruit, que viu que o nosso trabalho estava sendo bem desempenhado. Cleitinho falou, não adianta você ter boas ideias, não adianta você ter isso, ter aquilo, se você não estiver documentado. Fiz um breve contato com o Josias conversou comigo, eu sou muito medroso no âmbito de colocar o pé onde eu não conheço. Fomos virando amigo, fomos virando conhecido. Por fim, quando eu vi, eu e o Josias já estava virando irmão, de um tomar café, de visitar o Zipa, de já chamar para vir em casa comer churrasco. E Josias já tinha desenhado o projeto todo e falou assim, eu tenho esse projeto aqui para você, coloca que vai dar certo. Aí o Josias veio com a experiência dele de anos de mercado, ele tem uma empresa que chama Fortes, referente à lei de incentivo, captar recursos, e foi me ensinando degrau por degrau, e hoje nós fizemos essa excelente parceria. Infelizmente não deu para o Josias vir na nossa segunda festa, segundo jantar, porque está com o neném recém-nascido. Parabéns, Josias. E o neném dele precisava de um cuidado especial de pai, né? Aí acabou ficando lá, mas mandou os abraços e é figura indispensável na ASAF. É o primeiro projeto, aí a gente já fez o segundo, deu tanto certo o projeto Transformando Vidas, que a gente já lançou o projeto Transformando Vidas 2, novamente vai ser apoiado pela CEMIG e pelos outros patrocinadores, porque é bom ter que continuar. Mas Josias, sem o Josias na ASAF, não teria 350 crianças e 150 idosos. Provavelmente estaria lá nos 40 crianças e a gente subindo degrau por degrau. Bacana, cara. Eu obviamente fico muito feliz de ouvir isso do Josias, porque e o que aconteceu com você foi basicamente o que aconteceu comigo também em 2016, quando eu cheguei na América. E da mesma forma, o professor Wagner Maciel, quando eu cheguei com o sonho de montar a escolinha de voleibol, não questão de escolinha não, monta um projeto. Vou te levar num camarada que faz um trabalho espetacular no Zipa. Na época, o filho dele, o Renan, estava no Zipa lá. Me botou no carro, passei o dia inteiro lá, o Josias me mostrou tudo. E o grande responsável também pelo nascimento do projeto América Vôlei, onde eu tive a iniciativa, mas eu costumo dizer assim, eu tive a ideia, a iniciativa. O grande salto do projeto deve ser ao Josias, ao Cleiton Rocha também, por ter indicado o Gilson Bispo, por ter mostrado como é que faz, porque a gente precisa ter a humildade em entender que só a vontade não significa que vai dar certo. Você precisa se cercar de pessoas que conheçam o métier. E foi exatamente isso que a gente fez quando a gente levado pelo Wagner Maciel, orientado pelo Cleiton, e a gente trouxe aí o Josias para poder montar o projeto América Vôlei. E hoje eu fico muito feliz quando, final do ano, a gente recebeu aqui atletas que passaram pelo América Vôlei, que hoje são profissionais de voleibol, jogando em São Paulo, em Santa Catarina,
o Arthur joga em São Paulo, temos atletas convocados para a seleção brasileira sub-18, né? Então isso tudo é uma satisfação muito grande, mas a minha participação foi pequenininha, porque quem fez o projeto crescer e se desenvolver de uma forma grandiosa também passa pelas mãos do Josias, pelo Clay, pelo Wilson Bispo, e eu fico muito feliz. E também, né, fico muito feliz de saber sobre essa inclusão que você acabou de dizer agora, que existe entre as datas, o calendário da ZAF, com as intervenções, como você bem disse ali, em relação à questão cultural e racial. Só para pontuar aqui o que você disse, é o seguinte, e aí eu costumo dizer, gente, que às vezes falta um pouco de letramento para as pessoas que não lidam no dia a dia com a questão racial. Quando a gente usa a palavra racismo, nós estamos nos referindo a pretos e índios. A discriminação contra branco, ela não denota racismo, ela denota discriminação. Racismo é contra preto e contra índio. Ah, mas qual é a grande diferença, Rogério? A diferença é que racismo é algo estrutural, racismo é contra uma raça toda. A discriminação é individual, que é você discriminar um branco porque ele é pobre, porque ele cometeu algum crime, alguma coisa assim. Então, isso é uma discriminação. Ninguém sofre racismo por ser branco, né? A pessoa pode sofrer discriminação. Então, a gente precisa só separar as coisas. E quando eu falo da questão do letramento, eu acho muito importante, porque, infelizmente, a gente vive num momento onde tudo vira Atlético, Cruzeiro, Vasco, Flamengo. As pessoas, por exemplo, a questão racial, ela nunca deveria ter sido politizada da forma que ela acabou sendo. Então, o cara que defende uma luta antirracista, ele acaba sendo visto como um lado, e o cara que acha que é mimimi acaba sendo visto como outro. Quando, na verdade, o racismo não deve ter a bandeira direita ou esquerda, amarela ou vermelha. O racismo deve ser uma bandeira de todo ser humano, principalmente branco. Quando o Vini Júnior sofreu racismo, ele foi amparado pelo Mbappé, que também é preto. Faltou ali os colegas brancos do Vini Júnior, que não sentem o racismo na pele, retomarem as dores dele. Então, isso só vai mudar quando o branco começar a entender que, sem a participação dele na luta antirracista, só o negro não vai conseguir acabar com ele. Então, quando a gente fala disso, exatamente por conta dessa falta de letramento que, infelizmente, acontece muito, né? E eu fico muito feliz de saber que a ZAF faz um trabalho de inclusão e convivência para tentar mostrar para a criança, na formação dela, que hoje, em 2026, não cabe mais chamar o coleguinha de macaco como cabia lá em 1980, na minha época de criança. É uma questão muito básica. E, do mais, vocês estão de parabéns pelo trabalho espetacular que tem feito. A ideia do podcast, show de bola. Eu acho que tem muito conteúdo para poder fazer podcast. A ZAF, a história da ZAF, em curto tempo, dá um filme de longa-metragem. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês dois, né? E dizer duas coisas. Mariana, continua segurando o freio. E você que gosta de criticar, continue criticando, porque o homem é igual massa de bolo. Você bate, você é igual massa de pão. Você bate e cresce. Não é isso, meu irmão? Com certeza. A gente está muito feliz também, Rogério, porque a gente está vendo um crescimento, né, do seu programa. A gente estava com saudade, né, do ano de vir bater esse papo com você, onde tudo começou, você que abriu as portas para o pessoal conhecer o nosso projeto lá, quando era lá em Santo Antônio, né? Então, assim, eu tenho essa liberdade de poder te chamar de amigo. Sim. A gente nunca criticou um ao outro, a gente sempre aconselhou um ao outro. Exatamente. A gente nunca entender o outro como adversário. A gente às vezes fala, faz assim que vai ficar melhor. Essa crítica é a melhor que tem, porque às vezes a gente está tão envolvido no projeto que às vezes a gente faz alguma coisa errada. Claro, E a claro. pessoa, como amiga da gente, ela tem obrigatoriedade de falar assim,
puxa pra cá, não faz isso não. Porque a gente é ser humano e erra. Mas o projeto tá aí. Quem quiser conhecer o projeto, nós temos as nossas redes sociais, nós temos o nosso site. Vamos colocar todas aqui aí. A gente está muito feliz com tudo que aconteceu até hoje com a ZAF. Se acabar a ZAF hoje, a gente ainda tem mais um bom tempo para falar de tudo que nós vivemos até hoje com a ZAF. A ZAF, a associação, tem 2 anos, mas o projeto meu e do Duane já tem anos, Luz, tem 11 anos atrás que a gente já começou a mexer com isso. Então, assim, a gente já está calejado com crítica, a gente já sabe lidar com isso, a gente já está esperançoso com tudo que vai acontecer, e você é peça fundamental da nossa engrenagem quando você nos ajudou pela primeira vez. A gente tem que ter gratidão às pessoas que nos ajudou de alguma forma. Tem gente que ajuda com dinheiro, tem gente que ajuda com oração, tem gente que ajuda com bens, tem gente que ajuda de todo tipo. Tem gente que ajuda até com crítica. Tem gente que ajuda até nem falando, né? Mas você foi uma pessoa que sempre abriu as portas para mim e para Duane, então fica aqui o meu abraço, meu agradecimento a você, Rogério. Duane, obrigado pela presença, espero que você volte outras vezes. E quando você falou aí do trabalho que tem 11 anos, que há 2 anos a ZAF está fazendo esse sucesso todo, a gente imagina uma ilha, né? A ilha, na verdade, ela é só aquela ponta que aparece no oceano. A grande parte da ilha, que sustenta a ilha, está submerso, tá? A ilha não é flutuante, não. Então, assim, é mais ou menos isso. E eu fico muito feliz de ver o sucesso da ZAF também. E tenho certeza absoluta que, como o Duane falou, a tendência é se expandir cada vez mais. Valeu, meu irmão. Obrigado pela presença. Eu te agradeço, Rogério, e fazer das palavras do Stefan a minha, né? Gratidão, simplesmente gratidão por você ser amigo da SAF, desde lá do início, né? Quando a Microsul Futsal, lá atrás, você sempre nos dando conselho, abrindo as portas do programa. Você que é uma pessoa referência do esporte hoje aqui para toda a nossa sociedade. Isso é muito importante, porque a gente procura, sim, pessoas que estão aqui para somar, né? Estar junto com nós. E é isso aí. E falar para todos, né, que querem conhecer a SAF, está de portas abertas para conhecer toda a estrutura, tanto a parte documental, quanto na parte da estrutura educacional, né, parte da saúde e os bairros que estão ali todo ramificado o projeto. E obrigado aí pela oportunidade, estamos juntos. Show de bola. A gente fica muito feliz de ver esse sucesso todo e ter visto isso começar lá atrás desse projeto, porque, como eu falei, que são 30 anos de jornalismo esportivo, de rádio, de TV, atuando na Rádio Cidade, na TV Supercanal, aqui no Diário de Caratinga, e depois do advento também da rede social, tentando fazer alguma coisa na rede social. São 30 anos e eu já vi muitos projetos nascerem e morrer. E vi um de vocês nascerem com muita pujança, com muita força e continuar até hoje. Obrigado. Nayara, valeu mais uma vez, obrigado pela edição aí. Semana que vem a gente volta e olha, o mês de março temos uma agenda lotada. Em mês de março tem Dr. Giovanni confirmado no podcast, o Pedro Leitão e o Cláudio Leitão confirmado também no podcast. No mês de março vamos fazer um podcast especial sobre o mês das mulheres, a Semana da Mulher, trazendo aqui mulheres de vários segmentos da sociedade. Vai estar imperdível o Abrindo o Jogo no mês de março. Valeu? Aquele abraço, fui!